Vinícius de Moraes, um operário em construção. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempos todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adoras, tudo será teu. E Jesus respondeu, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirás. Lucas capítulo 5, versículo do 5º ao 8º. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asa, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo, e assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, ali uma igreja à frente, um quartel e uma prisão. Prisão que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa a cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que o fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele que fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou suas próprias mãos, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. É um fato novo se viu, que todos admiravam. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não, e aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinação sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreu o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo, do modo vario,
de sorte que foi levado ao alto da construção. E no momento de tempo mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder, e se sua satisfação por mim foi entregue, e dou a quem bem quiser, dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e filtrou o operário, que olhava e refletia, mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos manufaturos. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês que eu te dou? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez, dentro do coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas e se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Vinícius de Moraes, no Rio de Janeiro, em 1959, em algum bar ali da Copacabana ali. Ele compôs um operário em construção. Você conhecia esse poema?